Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Fábio, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Então pessoal, nesse vídeo nós iremos aprender como criar inimigos para o nosso player, né? Para o nosso jogo em si. Os inimigos vai ser ao estilo de Super Mario, né? Que se você pular em cima deles você os mata, e se você tocar neles na lateral você acaba morrendo. Deixa eu só rodar aqui o projeto para vocês verem. Olha lá, tá aí, né, o nosso herói tá aqui no cantinho, tá ali o nosso power up, fazendo ele pular mais alto. Veja bem que ao pular em cima do meu inimigo, ó, ele dá aquele saltozinho, né, clássico de volta, e se eu colidir na lateral, opa, eu bati em cima dele ali ainda. Ah, sim, eu também adicionou no projeto a tecla R, né, caso você pressione ela reinicia o mapa, olha só. Vamos colidir aqui do lado dele, ó. E o mapa é reiniciado. Por quê? Porque você perdeu o jogo. Beleza? Então vamos aqui. Como sempre, relembrando, as aulas são dinâmicas e diretas, então nossos objetos aqui eles já estão prontos. A mágica real, né, vai acontecer agora é mais no quesito do próprio inimigo mesmo, né, do objeto enemy. Porque aqui não mudou nada, ó. Aqui não mudou absolutamente nada, e apenas o nosso objeto inimigo foi adicionado. Nosso objeto inimigo, ao ser criado, ele tem uma inicialização de variáveis, onde nós temos a direção em que ele está indo. Se o número aqui for positivo, ele vai para a direita. Se o número for negativo, então ele vai para a esquerda. Lembra das outras aulas? Olha só, coloquei o número 1 ali, positivo, e veja que nosso inimigo vai ir para a direita. Olha lá. Ele começou spawnando, né, para o lado direito. Por quê? Porque é o valor inicial que ele possui. Vamos colocar ele para spawnar para o lado esquerdo, como antes. O nosso objeto inimigo, ele possui um movimento de velocidade, que nesse caso seria 3. Se nós aumentarmos aqui, ó, sei lá, botar 15, ele vai ficar absurdamente rápido. Ou seja, isso aqui é o que controla a velocidade do nosso objeto inimigo, né? Nós precisamos de uma variável, olha lá. Nós precisamos de uma variável que controle a velocidade em que ele vai andar no mapa. Eu vou colocar somente 2. O nosso objeto inimigo ele também sofre o efeito da gravidade, ou seja, 0.2. E nós temos aí o movimento dele na horizontal e o movimento na vertical, né? O H-Speed e o V-Speed. Vertical Speed e Horizontal Speed. Tranquilo? Execute of PS Code dentro de um evento step é onde acontece a nossa mágica. E veja que o nosso H-Speed ele recebe, tá vendo aqui o igual? Ele recebe uma direção vezes a velocidade de movimentação que ele possui. Ou seja, o horizontal speed é calculado da seguinte maneira. A nossa direção está aqui, menos 1 vezes o movimento de velocidade dele, que nesse caso é 2. Lá na matemáticazinha básica, né, que você aprende no colégio, na escola, menos com mais resulta em menos. Ou seja, sinais diferentes resultam sempre em menos na multiplicação. Então, se resultou em menos e 1 vezes 2 é igual a 2, então o nosso objeto ele vai para a direção à esquerda. Então, ele vai se mover aí a 2 pixels de distância para a esquerda. Se aqui fosse 5, então ele iria a 5. Então, essa seria a velocidade dele andando para a esquerda. Nesse caso, é 2. Beleza? Agora vem o V-Speed. O V-Speed, a Vertical Speed, ele acontece de acordo com a nossa gravidade. Então, se ele acontece de acordo com a gravidade, V-Speed vai auto-incrementar a gravidade sempre que possível. Então, a gravidade aqui é 0.2. Nosso V-Speed ali inicialmente está valendo 0, então mais igual a 0.2. V-Speed mais igual a 0.2. E ele vai ficar incrementando isso sempre que uma condição for atendida. Nosso Horizontal Collision é basicamente igual o do nosso objeto player, que já foi mostrado em outros vídeos, que eu recomendo muito que você assista, onde nós temos aqui um if, place_mathing, x mais hspeed,
objeto wall. O que eu estou falando? Se o nosso objeto inimigo for se colidir na posição em que ele está, mais a velocidade em que ele está andando, em x com um objeto parede, eu quero que ele execute isso daqui. E enquanto o nosso objeto não estiver se colidindo com algum objeto parede na direção em que ele está andando, baseado no hspeed vezes a velocidade, isso daqui eu estou falando bem direto porque eu já expliquei em outros vídeos. Eu quero que incremente a posição dele, ou seja, a posição em que ele está, mais igual à velocidade em que ele está indo sempre. Então, rodou lá o primeiro step, né? Nosso objeto inimigo está aqui. Rodou o primeiro step, não encontrou nenhuma parede, ele vai andar para o lado. Ele vai pegar a nova posição em X, que ó, é 288. Não encontrou nenhuma parede? Opa. Não encontrou mais nenhuma parede? Ele vai andar para o lado. E vai continuar andando para o lado sempre que ele não encontrar alguma parede. Quando ele encontrou alguma parede, ele para. E aí ele vai voltar. Por que ele vai voltar? Olha só mais aqui embaixo. Olha aqui. Se ele encontrou alguma parede, o que vai acontecer? Direção, veja bem, direção vai se multiplicar com -1, e ao multiplicar com -1, ele vai inverter a posição do nosso herói. Pensa comigo, se ele estava andando para -2, direção vezes igual, aqui eu estou dizendo o autoincremento aqui do mais igual, ele soma. O vezes igual, ele multiplica com algo que já existe. Ou seja, direção aqui já está valendo -2. Então ele vai multiplicar com -1, porque ele está pegando ele mesmo com vezes igual, ele está pegando ele mesmo e está multiplicando com -1. Para quê? Para inverter o sinal. Sinais iguais, o sinal troca, né? Vira positivo, mais 2. Então o nosso objeto ele vai trocar. Sacou? Então se ele trocou, x mais igual a hspeed vai fazer ele se movimentar para algumas das direções aí que ocorreu, né? Que foi o que gerou aqui no C junto com o while. Algumas das duas aí vai acontecer algo. E ao acontecer este algo, vai definir a direção em que ele vai com a velocidade de movimento dele. Sacou? Então aí ele começa a se mover para um lado ou para o outro. Vou deixar o projeto para download aí para vocês fazerem as análises de vocês mesmo, né? Aqui é a mesma coisa do Vertical Collision, como já foi explicado nos outros vídeos, né? Olha aqui. É a mesma coisa. Mesminha. Vertical Collision. Olha só. É o mesmo conceito do player, porém aplicado no objeto inimigo. Então eu vou pular o vertical, porque eu já expliquei em outros vídeos. E aqui vem a mágica real. Enemy Collision. Se houver, ou seja, se houver algum objeto player próximo ao nosso inimigo collision, ou seja, nas mesmas posições em x e y, objeto player, verifica para mim se esse objeto player, a posição y dele, é menor que a posição do objeto inimigo. Ou seja, quando eu só coloco o x ou só o y, eu estou referindo à posição do meu objeto inimigo. Então, objeto player.y, eu estou falando, olha, pega a posição do meu objeto player na vertical e verifica se ela é menor que a posição do meu objeto inimigo, menos 16. Lembram que quanto mais para cima, mais negativo é? Então, o que eu estou falando basicamente é que, deixa eu só mudar aqui o shape para 16. O que eu estou falando é que se o objeto inimigo, o objeto player, olha só, ele for obedecer as mesmas, olha aqui, as mesmas posições que o meu objeto inimigo, for acontecer isso daqui, ó, verifica para mim antes se o objeto player vai estar a 16 pixels acima do meu objeto inimigo.
Se ele estiver a 16 pixels do objeto inimigo, vamos ver aqui o que tem que acontecer. Se ele estiver, olha só, se ele estiver com se a posição Y dele for menor que a posição do meu objeto inimigo, menos 16, eu quero que execute no meu objeto underline player VSP igual a menos jump speed. Ou seja, o que eu estou falando aqui é, veja aqui que eu finalizei com ponto e vírgula, então isso daqui não vai acontecer para o meu objeto aqui no it. Vou até corrigir isso daqui, vou colocar assim, para ficar mais visível. Opa. O que eu estou falando é, execute no meu objeto player, lembra do it, da if? Pois é. Execute no objeto player VSP igual a menos jump speed. O que eu estou falando é, faça o meu objeto player pular, como eu já expliquei em outros vídeos. Vou ficar repetindo isso sempre, porque sempre tem alguém que entra no vídeo e me pergunta, poxa, mas eu não estou entendendo essa parte e essa função, etc. Então, não pule nenhuma aula, assista todas as aulas, porque sempre tem alguma coisinha que você deixou para trás. E depois que fizer o meu objeto player pular, destrua a instância do meu objeto. Ou seja, aliás, do meu objeto não, destrua a instância do inimigo. Instância, não sei como é que aquele S foi parar ali. Instância underline destroy. Ou seja, destrua para mim o inimigo. Depois, se isso daqui for verdadeiro. Se tudo isso daqui ocorrer, destrua. Se isso daqui na verdade ocorrer, né? Destrua o objeto inimigo e faça o meu objeto player pular. Então é por isso que quando você pula em cima do objeto do inimigo, o seu player pula. Como eu comentei ali, ó, coloquei um barra barra. Veja bem, coloquei um barra barra aqui no VSP igual a menos jump speed. Agora ele não pula mais, tá vendo? Ele não pula mais. Ele deveria pular. Vamos corrigir isso aqui. E agora vem o else. Veja bem, se isso daqui for falso, significa que o meu player ele está colidindo no objeto, no inimigo, por baixo ou pelas laterais. Porque se for por cima, ele mata o inimigo. Se for por baixo, ele morre. E se for pelos lados, ele também morre. Então eu chamo a função... Então eu chamo a função game underline, né, restart. Ou seja, reinicia o jogo para mim aí. Deixa eu corrigir isso daqui. Ok, então o código foi corrigido e é isso daí. Vamos ver aqui na prática novamente. Só dar um play aqui. E vou lá. Tá aí. Se eu pular em cima dele, mata. E se eu bater na lateral ou embaixo do... Olha só. O nosso player morre. Então é isso daí, pessoal. Até o próximo vídeo e falou!